Olá, meu nome é Paulo Bianchi, eu sou especialista em reprodução humana assistida e eu quero falar nesse vídeo sobre infertilidade masculina. Quer dizer, quando o homem tem algum problema que, isoladamente ou em conjunto com o problema feminino, está contribuindo para a dificuldade de engravidar daquele casal. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Quando a gente investiga um casal com dificuldade para engravidar, em 30 a 40% das vezes a gente detecta algum fator masculino. E muito importante, em geral, esses homens não estão sentindo nada. E isso não tem nada a ver com potência ou masculinidade, que é um estigma que muitos desses homens pensam. Se eles têm infertilidade, então eles têm algum problema de masculinidade. Não tem nada a ver, como eu disse, na maioria das vezes eles não têm sintoma nenhum, além da dificuldade para engravidar. Então a infertilidade masculina acaba aparecendo quando a gente faz uma investigação especializada. Essa investigação começa com o exame de espermograma. Um exame que é feito uma avaliação do sêmen, o líquido que sai na ejaculação, que a gente vai ver quantidade de espermatozoides, movimentação, forma dos espermatozoides. Coisa muito importante em relação ao espermograma. O espermograma é um exame que pode ter resultados que oscilam. Então, quando a gente faz um exame desse e vê uma alteração, a gente sempre repete para confirmar. Pode ser que seja necessário complementar essa investigação com outros exames mais específicos, a depender da causa dessa dificuldade ou do contexto clínico desse casal. E geralmente, no caso de infertilidade masculina, a gente precisa trabalhar em conjunto com um colega urologista especializado nessa área para estabelecer, às vezes, o diagnóstico mais correto e principalmente o plano de tratamento. Bom, o que a gente procura na investigação masculina quando a gente vai avaliar o espermograma? A gente procura basicamente alterações da quantidade de espermatozoide, da movimentação dos espermatozoides. Esses dois parâmetros são importantes para o espermatozoide, quando é ejaculado e cai na vagina, chegar até o óvulo naturalmente, e também da forma do espermatozoide, que é um parâmetro que tem a ver com a chance do espermatozoide entrar no óvulo, fertilizar o óvulo quando ele chega perto do óvulo. Então esses três são os parâmetros que a gente avalia, e quando eles estão alterados de forma persistente, a gente imagina que possa estar havendo uma dificuldade seminal. É possível também avaliar a qualidade seminal, existem exames mais recentes que são usados em alguns casos, e a produção de espermatozoides ela pode estar reduzida um pouco, médio ou muito. E tem homens até que não estão mais produzindo espermatozoides no ejaculado, que a gente chama de azoospermia. As principais causas de alteração na produção seminal são as causas adquiridas varicocele, um histórico no passado de ter tido cachumba com infecção testicular, por exemplo, químio, radioterapia. E uma coisa muito importante que os homens têm que saber do ambiente: o calor é algo muito impactante para alguns homens. Quando esses homens são expostos a uma temperatura muito alta, por exemplo, quando fazem sauna frequentemente, ou quando andam muito tempo de bicicleta, ficam muito tempo sentados no selim, expostos a uma temperatura mais alta, a produção seminal pode baixar temporariamente. Atualmente também a gente se preocupa muito, e tem sido cada vez mais comum, o uso de anabolizantes. O uso de anabolizantes pode fazer homens pararem de produzir espermatozoides temporária ou definitivamente. Então essa também é uma causa muito importante, além das causas genéticas. Só que às vezes na investigação a gente pode não descobrir exatamente qual é a causa dessa produção mais baixa, mas mesmo assim é possível fazer o tratamento. Às vezes esse tratamento é feito para tentar restaurar a fertilidade masculina, por exemplo com cirurgias ou às vezes com o uso de hormônios. Mas nem sempre é possível fazer com que a produção seminal volte ao normal. Então muitas vezes a gente precisa usar a amostra seminal daquele jeito. Então a gente vai precisar acabar fazendo um tratamento na mulher para usar esses espermatozoides que estão sendo produzidos em uma quantidade mais baixa. Isso vai depender muito da causa dessa infertilidade e da forma como o homem respondeu ao tratamento inicial.
A fertilidade masculina, mais comum do que vocês imaginam, é possível fazer um tratamento na maioria das vezes. Existem casos extremos, sim, em que é preciso fazer tratamento cirúrgico ou doação de espermatozoides, mas muitos dos casos de fertilidade masculina são corrigidos de outra forma. Sempre num trabalho em equipe, sempre trabalhando com especialistas que estão alinhados. Espero que isso tenha ficado claro, você tenha entendido um pouco sobre a infertilidade masculina, tenha tirado alguns estigmas que tem sobre isso, que sempre seja feita essa investigação junto com a investigação da mulher. Qualquer dúvida, por favor, me escreva por aqui. Até uma próxima!